Olá, ouvintes desse podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E por incrível que pareça, eu não morri. Apenas fiz uma loucura que nem eu mesmo tô acreditando. Sabe quando a gente se cansa de algo? A melhor forma de mudar a situação é simplesmente mudar a situação, né? Mas antes de eu explicar melhor isso, como vocês estão? Vocês estão bem? Se alimentaram legal? Estão hidratados? Bebam água, é importante? Enfim, gente, vamos lá. Eu sei que eu fiquei um longo período sem postar nada aqui, mas o motivo é bem interessante, viu? Se você segue o Instagram, você já sabe o motivo que fez eu ficar esse período aqui sem postar nada. E se você não segue, por que você tá aqui ainda? Em uma manhã de dezembro, eu me encontrava deitado, olhando para o teto da minha casa e pensando na minha vida. Nesse dia, eu havia acabado de organizar tudo para o podcast. Tinha deixado vários episódios prontos, porque meu plano era que a partir de janeiro eu iria dar um rumo perfeito para esse podcast aqui. Só que mesmo deixando tudo pronto, eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo. E não era em relação ao podcast, mas sim em relação a mim, a minha pessoa. Eu estava desejando mudanças e eu precisava encontrar alguma coisa, alguma forma de satisfazer essa minha mudança. Eu já passei por esse processo várias vezes, é tanto que hoje em dia eu tenho uma estante de livros e sei tocar alguns instrumentos. Toda semana eu tô jogando alguma coisa diferente, eu me canso, cara, eu me canso. Mas dessa vez não havia nada, nenhuma opção que pudesse me deixar satisfeito. Então eu fechei os meus olhos e continuei minha vida. Na manhã seguinte eu saí pra tomar café e lá estava eu em uma cafeteria que ficava próximo da minha casa. Aí eu olhando pela janela, eu observava aquelas pessoas andando pela rua, correndo, todo mundo atrasado pra chegar no trabalho. E fiquei me perguntando, por que diabos as pessoas aceitam tamanha dor apenas para pagar suas contas? Por que ninguém pega uma mala e, sei lá, sai pra viver? A minha cidade é tão pequena, não há nada interessante aqui. As pessoas estão ficando loucas. Eu pensei isso após beber um gole de café. Aí agora eu já não sei se foi aquele café com muito açúcar, mas uma ideia veio dentro da minha mente. Sabe aquele clichê de filme que a câmera entra dentro da mente da pessoa e mostra o que se passa na cabeça dela? Referências a Divertidamente, se você nunca assistiu, assista, é muito legal. Então, isso aconteceu comigo. Eu pensei, por que eu não me mudo? Aí eu fui lá, paguei meu café e fui pra casa. No caminho, eu fiquei imaginando várias coisas que poderiam acontecer em uma cidade nova. E várias que poderiam dar errado. Mas só se vive uma vez, né? O que poderia dar de errado? Assim que eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar cidades que eu poderia ir. E acreditem, eu rodei o Brasil inteiro através do Google. Haviam lugares incríveis, com um custo de vida muito alto, e outros que eu gastaria bem menos, mas a cidade não havia tanta coisa interessante assim. Até que eu achei uma que seria bem de boa. O custo de vida era baixo, e havia bastante coisa na cidade. Então eu comecei a pesquisar alguns aluguéis para pagar, condomínio, até que eu achei um perfeito. E aí eu comecei a me planejar pra tudo isso. Se passaram um mês e eu estava trabalhando feito louco para conseguir fazer isso dar certo. Então chegou o dia. Comprei minha passagem, lá estava eu, no trem, indo para uma nova vida. O que foi? Achou mesmo que eu iria de avião? Cara, eu tenho medo de pula-pula, quem dirá de avião? 13 de janeiro de 2024. Estava um calor surreal. Eu acordei cedo para me preparar para a viagem, já estava tudo certo. Minha mala estava montada, a passagem em mãos. Aí eu fui até a rodoviária e fiquei esperando o ônibus chegar lá. Meu ônibus era o primeiro a chegar. Por esse motivo eu saí de casa com pressa e nem tive tempo para tomar um cafezinho. Aí chegando lá eu já tava com fome, queria comer alguma coisa e eu fui até uma cafeteria lá da rodoviária mesmo e comprei alguma coisa. O Doritos, para vocês terem uma ideia do roubo, o Doritos era R$20. Aí eu comprei um salgadinho qualquer lá, eu acho que foi um Cheetos, sei lá, e uma coca e fiquei esperando no meu ônibus atentamente, porque não podia dar errado. Meu ônibus chegou e começou a viagem até uma cidade próxima para pegar um trem. E gente, sinceramente, se não fosse tão caro eu iria de ônibus a viagem inteira. Que coisa confortável, sério. Enfim, eu cheguei em John Naval, uma cidadezinha que ficava próxima à minha cidade. Demorou apenas 1 hora pra chegar. Já parei na estação pra não dar nada errado. E eu tava muito preocupado, sério. Enquanto eu esperava num banquinho, morrendo de sono, encostando a cabeça numa pilastra lá, quase dormindo, eu começo a sentir o chão tremer e um som alto ecoa do horizonte. Eu olho em direção em vez de um trem chegando. Então eu já pego toda a minha bagagem e aguardei ele parar. Entrei e demorei 2 anos para achar minha cadeira. Esperei a viagem começar. Às 9 da manhã o trem parte. E como já havia me planejado, sabia que a viagem ia ser longa, já peguei um livro e comecei a ler. E só para vocês terem ideia, foram 14 horas de viagem. Eu entrei no ônibus às 9 da manhã e só cheguei às 22 horas da noite. E quando eu cheguei, me senti arrependido de não ter feito isso antes. A diferença da minha antiga cidade para essa era enorme. Eram muitos prédios, muitos carros.
Era muito até demais. Desembarquei e fui direto pro meu apartamento. Fui até a varanda e fiquei olhando na janela. Fiquei lá durante muito tempo observando a vista e ainda não tava acreditando no que aquilo tava acontecendo. Quando acordei, fui atrás de uma padaria e experimentei o famoso pão de queijo. Todo mundo fala que é bom. E adivinha, é bom mesmo. Eu já me apaixonei. E hoje eu já tô muito feliz aqui na Cidade Nova. E pra você que tá se perguntando até agora, depois de eu ter dado esse spoiler enorme e ainda não descobri que cidade que é, eu vim pra Minas, mais especificamente em Belo Horizonte. Já fazem 3 meses que eu tô aqui e eu não gravei nada pra vocês porque tem todo aquele processo de adaptação e organização financeira, até porque não dá pra voltar mais, inclusive eu nem quero. Enfim, gente, esse foi o motivo da longa pausa aqui no podcast e também lá no YouTube. Só queria explicar direitinho o que aconteceu. Se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo. E se faria uma loucura dessa também. No momento que você tá ouvindo esse episódio, acabou de sair um vídeo lá no YouTube sobre nostalgia. E tá bem interessante, viu? Vai lá, vale a pena assistir. Me segue no Instagram, @Reisine, que lá eu atualizo todo mundo sobre tudo. Muito obrigado por ouvir até aqui. Te espero no próximo episódio. Até logo e tchau.